internet tem prejudicado bastante. Tem hora que a gente... mas não... Falou que tá falando que terminou. Não. Terminou, mas começou outro. Já conectei lá, já tá ao vivo. Entendeu? Vamos lá. Deus está abençoando aí. Os irmãos aí. Abençoando. Em nome de Jesus. Estamos aí alegres, porque o Senhor tem nos dado a bênção. Qual o versículo que fala ali da... É Provérbios o quê? Não é, meu amor? Guarda o coração? Não, eu pensava que era um versículo, mas não é. Eu não sei se é a minha Bíblia que está diferente. Seja bem-vinda. Provérbio 4:23. Ah, sim. Tá aberto. Eu tô caçando aqui. Eu falei, gente, eu tenho certeza que é algum lugar aqui. Glória a Deus. Nós vamos começar orando. Enquanto isso, os demais irmãos vão chegando, para estar assim, abençoando, sendo abençoado. Esse é o propósito que nós colocamos no nosso coração. Todos os dias, enquanto nós pudermos, termos um momento de falar sobre Cristo. Por quê? Nós poderíamos estar falando isso pela parte da manhã, mas muitas pessoas não têm um horário definido para levantar, porque às vezes dorme tarde, igual a gente. Nós temos tarde, 3, 4 horas da manhã, 2, 3. Por quê? Porque a gente faz uma coisa, estamos almoçando 5, 6 horas da tarde, a galera levanta tarde, os filhos levantam tarde, a gente está aí. A gente podia fazer de manhã, mas não vai dar certo por causa disso. Então, porque de um bom horário também, que a pessoa já começa o dia sendo abençoado por uma palavra, Mas também a gente ouve muita noite. Precisamos ouvir algo da parte de Deus para poder ter uma noite de descanso, em paz, Esse momento aí. Tá bom, meus queridos? Eu quero, nesse momento, fazer uma oração com você, com aqueles que estão já na live e aqueles que ainda vão chegar. Ou aqueles que vão ver depois também, Cada um vê o que acontece com essa internet. O que você acha? Visualização no Facebook. Porque... Não, voltou lá. Às vezes a gente não vai conseguir, e eu quero passar o seguinte, a gente está tentando aí, a conexão tá muito difícil. Confesso para você que hoje está difícil, mas a gente está tentando, tá bom, irmãos? Caso a internet comece a ficar muito ruim, vamos desconectar aqui do Instagram, onde a gente tem mais pessoas que nos seguem, até porque a gente tem muito mais seguidor no Facebook, tá bom? Deus também, colocar as mãos aí e abençoar, Pai, em nome de Jesus, oramos para que tudo aquilo que vai ser momento, o Senhor possa fazer parte, ó Pai. Que o maior interessado em abençoar por isso, Senhor, ó Pai, abra o entendimento dos teus filhos, Senhor, para que a palavra da graça do Evangelho, da nova aliança, possa fazer a diferença no coração deles, Senhor, e abençoá-los em nome. Nós oramos gratos por tudo. Amém. Amém? Deixa eu colocar aqui, que esse aqui é o nosso contador de horas. Bom, deixa eu só prender ele aqui. Queridos, antes de mais nada, Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa, Como foi aí o seu dia? Eu sei que é muita correria de ter que resolver uma coisa, resolver não tem como, mas eu
estará sempre na frente, né, abençoando você. Hoje, no início, algo forte que Deus colocou em nosso coração, né, amor? Uma palavra da parte de Deus, junto com testemunhos de coisas que vêm acontecendo, né? Testemunhos fortes, né? E coisas que a gente pode acrescentar na sua vida. E com isso, né, eu tenho certeza que Deus estará assim, manifestando um entendimento ainda maior, porque a gente precisa às vezes ver alguma coisa começar a acontecer para a gente tomar assim uma iniciativa, né? Não era bem isso que Jesus queria, mas ele também não fica triste não, tá? Com certeza ele espera que você crê, mas que você também faça prova daquilo que você está vendo e ouvindo, né? Para que Deus venha abençoar a tua vida grandemente. A palavra de Deus, e já vou passar aqui para minha esposa, né? A gente faz aqui a abertura e passa para ela, e depois da leitura aqui. Diz uma coisa interessante, guarda esse texto na tua palavra, no teu coração, né? Provérbios 23, 4, 2, 3. Facinho, né? Provérbios 4, 23. É fácil de guardar. Porque diz assim algo muito profundo para a nossa vida. Acima de tudo, que se deve guarda o teu coração, pois dele depende toda a saída da vida. Observe bem que, né, o autor de Provérbios, ele chama atenção para um todo duas vezes. Primeiro, acima de tudo, ou seja, globalizou tudo. Não fica de fora. Acima de tudo que se guarda o seu coração, pois dele depende toda a saída, toda a sua vida. Tudo. Tá bom? Então guarda isso no teu coração aí, que a gente vai falar bastante sobre essa situação, né, meu amor? Quer dar uma sequência só para me procurar um versículo aqui? Por que a Bíblia relata dessa forma, essa questão de guardar o coração? O que a Bíblia quer dizer como coração? Né? Eu quero trazer para você aqui o seguinte: o coração na Bíblia, né, em grande parte da Bíblia, o coração fala da alma, né? Em muitos casos, o coração fala da natureza humana, né? Então você vai encontrar em muitas situações, de acordo com o contexto, você vai observar. Mas não há muita diferença da tua alma, tá, para a tua natureza humana, a natureza adâmica. Por quê? Porque a sua natureza adâmica está justamente na alma, né? Onde ocorrem as maiores guerras, as maiores batalhas, né? A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne, não é você, né? Não são as suas forças, né? A Bíblia diz que o espírito milita, né, contra a carne, a natureza, né? Estou falando aqui para frente, meu microfone está aqui, milita a natureza, contra a natureza, né? Então nós podemos observar que natureza é essa? Com tudo aquilo que está armazenado na sua alma, toda a sua natureza, tudo aquilo que te faz tomar atitudes, toda a forma de você enxergar, de fazer, né? Então, depois no versículo, minha esposa já até abriu, vou deixar. Então, porque a gente precisa ter entendimento muito forte sobre isso. Por que a gente precisa ter esse entendimento, pastor? Porque a ação da alma, de toda a saída, o que acontece na tua vida provém, né, do coração. Então nós precisamos ficar atentos, porque muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor, devido ao que está no nosso coração. Pode dar sequência aí. Nós colocamos até na chamada, né, hoje mais cedo, dos irmãos para essa live, a questão seguinte:
tomou todas as medicações, já fez todos os tratamentos, já faz tudo que, né, humanamente falando. Nós demos dicas aqui, né, de saúde, né, coisas que você pode fazer para ajudar o seu corpo a ter saúde. Sim. Mas e quando essas coisas não funcionam? Né, não vai. Você, né, tenta todos os meios e não vai. E a partir do princípio seguinte, nós temos que crer naquilo que Deus diz. Não importa o que você está vendo, o que você está sentindo. O que Ele disse? Ele disse que Jesus levou sobre si nossas dores e enfermidades. Ponto. No teu coração, que essa imagem, primeiro, criar no seu coração. Fui curado. Eu não preciso morrer com essa enfermidade. Justamente. É o que a Bíblia me diz. Eu creio no que ela me diz. Mas, pastora, mas por que eu não estou vendo isso na minha vida? Não é? Eu gosto muito de uma frase no pastor. Não fala aquilo que você quer ver. Nunca expresse, murmure, né? Nunca argumente, nunca crie, né, questionamentos em cima do que você está vendo. Né? Mas sempre repete aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Você pode ter saúde, pode ter prosperidade, você pode ter família abençoada, você pode ter casamento abençoado, você pode todas as coisas. Justamente. Em Cristo Jesus, porque Ele já comprou todo o direito de você ter isso na sua vida. Mas o que acontece na nossa alma? Que aí vem as situações, né? Por que isso está no nosso espírito e às vezes não se manifesta na nossa carne, no nosso físico? Você tem direito, é seu por direito, mas você não usufrui disso, não é? Então é sobre isso que o assunto que nós vamos tratar hoje. Que você você imagina tudo que acontece, eu sempre pensei coisas boas ao meu passando por isso, que essa situação, família, ou imaginei que eu seria próspero no emprego e hoje estou desempregado. Então, não, será que a Bíblia está errada? Quando eu ler o que Jesus tinha comprado de direito para nós, mas o bloqueio muitas das vezes está na nossa alma, justamente porque eu creio dessa forma, isso se torna um bloqueio. É como se fosse uma fonte, a Bíblia diz que aquele que crê tem uma fonte. Opa! Então, nós tivemos aqui estamos tendo problema aqui. Internet hoje tá osso, irmão. A bênção. Nós vamos conseguir terminar essa live em nome de Jesus. Porque tem muita coisa boa aí. E não podemos desistir. Tem muita coisa boa aí. Então vamos lá. O que acontece com o nosso, né, com a nossa alma? A nossa alma, às vezes, ela funciona como um tampão para aquilo que está disponível no nosso espírito. Né? Vamos botar na nossa linguagem popular, né? É como se fosse uma caixa d'água no nosso espírito, pronta, né? Não é uma caixa d'água, mas uma fonte. A Bíblia diz, né, que uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Mas quando ela vai se manifestar no nosso corpo, ela se depara com as sujeiras do nosso pensamento, da nossa imaginação, os nossos questionamentos, as nossas incertezas. Não é? Ela se mistura e ela muitas das vezes não se manifesta da forma como deveria ou como nós desejaríamos que se manifestasse. Né? Pastor, o que é isso? Vamos lá. Nós lemos o versículo, né, que sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque deles procede todas as saídas da vida. Ou seja, tudo que vai acontecer na sua vida vai passar pelo seu coração. Ou seja, tudo que Cristo já consumou no seu espírito,
só vai se manifestar na sua carne, né? E para se manifestar na sua carne, vai passar pelo seu coração. Aí depende muito do que tem no seu coração. Porque mas tudo é tudo, irmão. Qualquer atitude que você toma, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você fale, tudo que você pensa, tudo, pode observar, tudo passa por você, né? As coisas que vão acontecendo. Aquelas que estão de fora, essas daqui, a gente vai falar também, tá? Aquelas que tentam sufocar, né? Não aquilo que você trabalha, mas aquilo que tenta oprimir você. Mas a gente vai dando passo a passo aqui para ter entendimento. A Bíblia diz em Gênesis... Isso, fala-se sobre a primeira menção, né? 6, 5. A primeira Gênesis vez que 6, fala. versículo 5. E diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, por isso, ele mandou o dilúvio. Você conhece a história, né? Mas a primeira menção de coração na Bíblia está relacionada com a imaginação, não é? Então, tudo começa através de uma imagem. Você pode ver que o tempo todo Deus ele tenta criar no nosso espírito uma imagem, né? Através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tenta o tempo todo criar uma imagem no nosso coração. Uma imagem tipo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já logo imagina um pastor cuidando de uma ovelha. De uma ovelha, e você segura no controle daquele pastor, uma imagem. Sim, não é? Os salmos, deixa eu até achar aqui para conferir, falar com você, mas tem um salmo na Bíblia, que é o salmo da família, né? E fala que você é como árvore plantada junto a ribeiros. Isso é uma imagem. Deus está aí trazendo uma imagem, né, daquilo que você pode ser, né? Tem outro salmo também aqui. Antes de ler o salmo que eu citei, olha aqui, esse aqui, 128. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Olha que você imagina felicidade. Anda nos caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. O que você imagina? Camarada tendo sustento. Você não fica imaginando. Na tua mente, no teu coração, né, tem muitas outras coisas. Seus filhos serão, né, abençoados, são um broto de oliveira. A sua mulher será uma videira frutífera. Né, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E por aí vai. A prosperidade sobre todos os dias da sua vida. Irmãos, o que você imagina? Quando Deus fala com você, a primeira coisa que vem, a gente ouve, né? Mas a primeira coisa que vem aqui, né? Quem fala aqui, mas é aqui, né? Primeira coisa que vem é o quê? É uma imagem. Quer ver bem? Você está me ouvindo. Se eu falar com você o nome de um animal, elefante, o que vem na tua mente? Vem uma imagem de um elefante. Não vem as palavras L, F, não. Né? Vai lá, todas as letras, as sílabas. Não, nada disso. Vem o quê? A imagem do elefante. E é assim que é produzido o nosso coração, ou seja, a nossa alma, ela é encharcada dessas imagens. Justamente da mesma forma Deus faz. Ele quer encharcar a nossa alma com imagens positivas, imagens da sua palavra. Né? Quando a gente fala de Jesus dizendo, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. O que você imagina? Você imagina Jesus na frente e você atrás com uma cruz. Trazendo para a imagem. Aqui o Salmo diz, né? A sua mulher será como videira frutífera. O que você imagina da sua mulher? Não é? Qual a imagem que vem no seu coração da sua esposa? Às vezes você quer muito na sua racionalidade uma esposa, não é amável, uma esposa compreensiva, uma esposa, né, ajudadora. Mas, quando você precisa, isso é o desejo lá do íntimo, do espírito, mas e o seu coração? O que imagina sobre a sua esposa? Não é? Qual a imagem que vem da sua esposa? Uma mulher briguenta, uma mulher... Às vezes você ainda não falou, porque tudo começa na imagem.
não é? E não uma adianta. mulher briguenta, uma mulher rixosa, uma mulher cri-cri, uma mulher enjoada. O que vem no seu coração? E não adianta falar uma coisa, tá? Guarda isso aí. Isso aí também é importante. Não adianta você abrir a boca e falar uma coisa se a imagem no teu coração é diferente. Como minha esposa citou aqui o exemplo da caixa com água, né? A caixa d'água. O que você imagina? Que a água vem pelo um cano, sai na torneira. Ali o sair na torneira é aquilo que sai da boca. O que está lá guardado é o que está no coração. Se o que está saindo na torneira não é bom, então eu fecho a torneira. Mas adianta? Não adianta. Adianta por um tempo. Porque você não vai falar. Mas, não vou falar nada, não vou brigar, não vou achar aí. Aí chega uma hora que a pessoa acaba falando. Às vezes ela não fala com quem é de direito, né? Ou seja, a pessoa não senta e conversa com o cônjuge e expõe o que está pensando, imaginando. Mas ela fala com uma amiga, com um amigo. Fala com outras pessoas. Fala com outras pessoas. E o diabo, apanhou as palavras. E aí não adianta, então, fechar a torneira no pleno, porque uma hora vai sair. O que a gente precisa fazer? Trocar a fonte, irmão. Não adianta botar um coador ali. Vou botar um coador para colher a água boa e deixar a sujeira no coador, igual faz com café, né? Não. O Ilano tá falando lá que tá sem som, que ele não tá enxergando aqui com o óculos dele. Então, no... Ilano, melhorou o som aí? Tá... Vê se tem som. Dos irmãos, qualquer coisa dá um toque para nós aí, que a gente não sabe se tá, como que tá. Se eu conectar aqui, o computador não funciona aí. Não funciona, aí é complicado. Aí a gente tem que ficar olhando de longe. Não, aqui tá tudo certinho, a não ser que... Deixa eu ver. Não, a mídia tá alta. O povo aí do Instagram, o som melhorou? Voltou o som? Aí. Tá, né? Então tá, vamos tocando aqui. Isso. Tem no Facebook também, pode acompanhar com a gente aí também. Mas o que a gente pode fazer? Adianta coar essa água, né? Ou seja, eliminar algumas coisas? Não. A única realidade cabível é trocar a fonte. Trocar a fonte. Não adianta. Não adianta nem chegar lá e vou fazer uma limpeza na caixa. Se você não trocar a fonte, daqui a pouco vai estar suja de novo. Entendeu? Então a gente precisa receber e entender aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, assim como a minha esposa leu aqui em Gênesis 6:5, que a imagem, Deus ele observa muito isso, a questão da imagem, o que está vindo no coração do ser humano forma uma imagem, né? E a gente precisa entender muito bem sobre isso. E só colocar uma coisa aqui que vai ficar registrado, eu li algo hoje que eu achei interessante, que diz que a imagem produz pensamentos. Pensamentos, por outro lado, produz ou gera palavras. E as palavras constroem tudo que está no nosso redor. Ou seja, precisamos, se quisermos mudar alguma coisa naquilo que nós estamos vendo ao nosso redor, temos que ir lá no problema, lá atrás, na imagem. Na imagem. Porque a imagem está produzindo alguma coisa. Uma coisa fácil, é só ver hoje aí. E tem outra, você destruir uma imagem é muito fácil. Agora, você construir uma imagem saudável, né? Para Abraão levou 25 anos. Pensa nisso. Quando Deus disse para ele, Deus quis construir uma imagem no coração de Abraão. Né? Disse para Abraão, Abraão, sai da tua tenda e conta as estrelas no céu. É a tua descendência. Né? Deus criando uma imagem no coração de Abraão. Né? Uma descendência numerosa, porque ele não tinha como contar as estrelas do céu. É verdade. Né? Em outro momento, ele diz para Abraão, né? Tentando levar Abraão a olhar para cima, mas Abraão só... né? Primeiro ele olhou pro chão. Aí Deus falou assim, o cara não olha para cima, então conta essa areia aí, cidadão. Tá né? cabisbaixo. Deus querendo criar uma imagem no coração de Abraão. E para Abraão gerar essa imagem, levou 25 anos.
né? Deus gerando essa imagem no coração de Abraão para ele, brincadeira não, hein? Para ele usufruir da promessa. Meu Deus do céu. A gente pode pensar assim, meu pai, se Abraão levou 25 anos, eu tô lascado. Mas não, irmão, não é nada disso. Porque Abraão, Deus estava trabalhando em algo nele que na época de Abraão não existia lei, nem a graça. Né? Eles andavam no mundo por andar, por viver. Né? Tanto é que na terra de Ur dos Caldeus existia uma idolatria muito grande, ele saiu de lá. Ninguém garante que Abraão era ou não era idólatra, uma pessoa, mas... E hoje, o tempo todo, qual o problema de hoje? Nós temos que vigiar muito as imagens, porque o adversário o tempo todo ele traz imagens ruins ao nosso coração. Sim. As imagens até que nós estamos vendo hoje diante da mídia é terrível, né? É uma imagem de um país devastado, uma economia devastada, né? Da possibilidade de morte. Né? E aquelas palavrinhas sutis que vêm assim, bem para você, às vezes nem percebendo, mas formam uma imagem. Quais são, pastor? De uma hora ou outra, o povo vai se revoltar e vai começar a invadir supermercado. Eles falam isso e começam outro assunto. Ou seja, qual a imagem quando você ouve isso? Uma baderna. Gente quebrando tudo, gente roubando. E aí, essas imagens... Gera um sentimento. Gera ali o pensamento que você começa a pensar, você começa a dar vazão a palavras e daqui a pouco aquelas circunstâncias estão te cercando. Aí fala, não, pastor, mas não tem ninguém quebrando nada. Mas o medo começa a fazer conta. E o medo de acontecer? Você deixa eu só te mostrar, isso é científico, né? Isso aí não está na Bíblia, mas a Bíblia mostrando o tempo todo que é assim que funciona. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele comprova essa ciência, né? Sim. A ciência ela já consegue provar que, através de experimentos, que as nossas emoções, né, elas são medidas em hertz, né? Ou seja, aquilo que você sente... tem uma frequência, vamos dizer assim, né? E você tem uma frequência, você tem uma frequência, né, vibratória, você vibra numa frequência que seria normal entre 750 Hz, que é a pulsação da Terra, né? Que é a pulsação eletromagnética da Terra, 750 Hz, que eles chamam isso de energia de Schumann, né? Ciência pura, irmão. Essa pulsação é o seguinte, dependendo do seu sentimento, você vibra de acordo com essa pulsação ou não, né? Então fizeram uma medição, né? A gente tem até um gráfico aqui, deixa eu achar o gráfico, né? Colocaram eletrodos numa pessoa, né? E foram medir a frequência daquela pessoa, né? De acordo com o que ela estava sentindo, em hertz. Então... ela começava a ter pensamentos, sentimentos, porque a imaginação, como ele disse, vai gerar um pensamento e uma emoção. Isso aí. Não é? Gera o pensamento, automaticamente gera uma emoção na sua alma. E você vai vibrar naquela emoção. Aquela emoção tem uma vibração. E se você quiser saber, ela vai passar aqui. Depois você procura aí no Google sobre escala de emoções. Tá? Você vai ver depois... escala de emoções. E... onde que eu estava? Que eu me perdi. Não, que a pessoa vibra, né? Quem tem as emoções... Você sente, de acordo com essa emoção, você vai vibrar naquela emoção e você vai atrair aquela emoção. Ou seja, se você está vibrando raiva... ou seja, você está com sentimento, o adversário, a sua carnalidade gerou uma imagem de uma pessoa, vamos supor, às vezes não está nem acontecendo, não é? Ou seja, você imagina algo numa pessoa, imagina uma pessoa fazendo algo com você. Às vezes acontece isso muito marido e mulher, né? Eu imagino que eu vou pedir para o meu esposo fazer uma coisa e ele não vai fazer, eu já começo a imaginar na minha mente qual eu vou dar a resposta, eu nem pedi, ele nem... Olha nem só como que é a nossa carnalidade. Eu nem pedi, mas eu já imagino que ele vai me dar uma resposta. Já tem uma imagem eu daquilo. já começo a imaginar
uma contra-resposta, o que eu vou responder para aquela pessoa, por ele não ter feito aquilo que eu pedi, sendo que aquilo ainda não está acontecendo no mundo real. É impressionante. E eu já começo a gerar um sentimento em relação a isso. Né? Nem mulher aconteceu. Sabe explicar isso muito bem, né? Porque às vezes acorda de manhã, né? Graças a Deus minha esposa já passou dessa fase. A gente sabe que não é só mulher, né? A gente sabe. Aí a gente acorda pela manhã e não sabe por que tá com raiva ou tá aborrecido. Você já parou para pensar nisso? Quer ver uma coisa, irmão? Você pode estar feliz da vida, contando piada, todo mundo feliz, contente. Aí você liga a TV. Liga a TV, começa ali uma desgraçada ali querendo matar, roubar, faz isso, faz aquilo. Você continua feliz? Tu começa a sentir raiva. Começa a sentir raiva. E você começa a vibrar naquilo ali. Vibrar, na raiva. Naquele sentimento que você está vibrando, ela já vai passar um negócio aqui meio... Fica de olho, irmão. Naquilo que você está vibrando... Vou pegar esse gancho seu. Você está vibrando, pela escala de emoções, você está vibrando a 150 Hz. Era 700... 750 Hz é a vibração da Terra. Para você ter equilíbrio, para você ter saúde, para você... O corpo está tranquilo, está em paz. Bem, sua imunidade está boa. Justamente. Né? Aí você vibra a 150 Hz. Faz a conta aí, 750 menos 150. Vai dar só 600. 600. A menos. Ficou faltando 600 Hz para você chegar à normalidade. O que o seu sistema imunológico vai fazer? Ele vai tentar compensar essa vibração. Ele vai tentar te colocar na vibração da Terra, que é 750 Hz. Nosso corpo é tremendo, irmão. Coisa linda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai consumir energia. Ou seja, vai abaixar a sua imunidade. É isso aí. Aí, às vezes, você levanta cansado ou você está fadigado e não sabe por quê. Por que eu estou assim? Cansado, né? Fadigado. Isso acontece muito com as pessoas que vivem um momento difícil, que a gente sabe como uma doença, uma enfermidade, a depressão. A pessoa vive cabisbaixo, vive... Por quê? Porque o corpo está sempre tentando compensar algo que na mente da pessoa está funcionando mal. Né? Não estou dizendo nada, irmão, só estou falando que realmente é uma enfermidade que precisa ser tratada. Né? E Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, como Ele pode curar qualquer outras coisas, mas aí a pessoa vai no médico, toma remédio, tem os efeitos colaterais, a pessoa continua vibrando naquele hertz, né? E aí começa a sempre estar consumindo energia, a pessoa está sempre cabisbaixo e cada vez mais querendo se trancar. Aí entra o detalhe da Bíblia, né? A Bíblia o tempo todo falando para você perdoar, né? Para você amar, para você ajudar, né? Ter esperança. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, aí vamos ver. O amor. Amor, 500 Hz. Alegria, 540 Hz. Paz, 600 Hz. Não é? Ações de graça, 700 Hz. Quando a Bíblia fala em tudo dai graças... É para você, a sua energia do seu corpo, que é formado do pó, irmão, da terra, tá? O que a gente está passando aqui é científico. O seu corpo começa a vibrar em 700 Hz. 700 Hz. Pensa bem, quando você começa a agradecer a Deus. Será que é por isso que Paulo diz em tudo dá graça? Eu já vi uma outra escala, né? Porque varia muito de... O primeiro estudo que eu vi que ações de graça, ela vibra em 1040 Hz. Vibra um pouco mais acima. Acima da frequência da Terra. Isso, cada um tem uma escala, então, mais ou menos, né? Né? Você pensa só, se o ações de graça, em tudo dá graça, né? Você vibrar a 1000 e tantos Hertz, você fica com energia de sobra. É como se fosse... Né, você já está vibrando numa energia, né, saudável, que faz bem para o seu corpo, que não traz danos para a sua saúde, não traz dano para o seu sistema imunológico e ainda te gera
um saldo. Não, eu creio, acúmulo. porque quando você está adorando a Deus com alegria, com ação de graça, agradecendo tanta coisa, aquilo te dá um prazer, um êxtase a mais, um prazer, uma alegria, não dá vontade de parar. Dá vontade de você ficar sempre vivendo aquele momento ali de tão gostoso que é. Né? Quão gostoso que é viver dessa forma. Eu sei que a gente sabe que o diabo não quer que a gente alcance isso, porque isso faria com que ele seria derrotado, né? Nas suas intenções, porque justamente o que ele quer é borrar a imagem que você está construindo. Uma imagem de fé, ele quer borrar ela. E aí a gente acha, só aquilo ali não tem problema. É igual um quadro pintado. Às vezes você vai olhar um artista que pega uma tinta, joga uma tinta para lá, outra para cá, e aí ele vai olhar para você e vai assim, eu pintei, isso é minha arte. Poxa, um troço tudo rabiscado, você não entende nada, mas se você for ali e der um risquinho separado ali, sem ele ver, na hora que ele voltar, ele vai, olha, alguém borrou a minha pintura, alguém fez algo que não estava naquilo que eu fiz. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que ele fez. Deus sabe exatamente o que ele fez, né? O que ele proporcionou para nós, a imagem que ele quer que nós tenhamos da nossa vida. Só que o diabo está sempre tentando borrar essa imagem, para que você pense o seguinte, eu tenho fé, mas eu não tenho tanta fé. Eu creio, mas tem hora que eu não consigo crer. Eu abençoo minha família, mas tem hora que só... O diabo está sempre tentando sujar a imagem, né, que você tem, isso só para te prejudicar. Né? Como eu disse aqui, o adversário ele tem muito disso. E fora que a minha esposa falou ali, tá, que essa questão de hertz, depois a gente pode até colocar, né, amor? Colocar isso aí no Facebook dela, compartilhar, eu compartilho. Não é só a imagem, mas é uma outra imagem que fala sobre isso também, mas tem uma escala que é muito interessante, a questão daquilo que acontece. Por exemplo, quando você começa a vibrar num certo hertz, você tem medo, e o que o medo provoca? O que ele faz, o que ele atrai de doença na tua vida? Aí já entra um outro experimento, né, de um japonês. Né, um japonês, ele era fotógrafo, e ele foi fotografar as imagens da água. Então, ele descobriu, né, algo muito interessante, que a água é o seguinte, você pode tirar fotos, dizer coisas para a água, tipo assim, você é especial, você é importante, você vai vencedora, né? Ele fez um experimento, ele disse coisas boas, né? Reuniu a família e disse coisas boas para uma água, né? Uma vasilha com água. E ele também reuniu a família e disse coisas ruins para outra vasilha com água. E ele fotografou essas duas vasilhas, né? E ele aumentou no microscópio 800 vezes, né? E a água que ele disse coisas boas, né? Ela formou cristais magníficos. Lindos, né? E a água que eles disseram coisas ruins, né? Formou um cristal embaçado, turvo, não é? Feio. Então, eles chegaram à conclusão científica de que as palavras modificavam as moléculas da água. Você pensa bem o que é isso? Irmão, água. Nosso corpo é formado de água, tá? Você procura no YouTube, né, esse experimento desse japonês, falando sobre, né, a energia que você libera sobre uma água, né, as suas palavras que você diz para a água, modifica a estrutura molecular daquela água. Eu já entendo outra coisa, outro princípio que Jesus deixou na Bíblia, né? Pai, te dou graças por esse alimento. Sim. Pai, te dou graças por essa água. Por tudo, Jesus. Pai, o pãozinho, dou graça. Te dou graças. Né? Na ceia, dou graça. Tudo era assim. Porque, irmãos, você tem que entender que palavra é energia. Né? Quando você abre a boca e fala, você está liberando energia, você está criando através das suas palavras. Então, automaticamente, quando você diz coisas boas, você sente coisas boas, você vigia nos pensamentos ruins, vigia nas imagens ruins,
né? Repreende elas em nome de Jesus, você começa a falar coisas boas, você começa, né, proferir coisas boas. Isso muda a estrutura molecular do que está ao seu redor. Pensa só que existe um versículo na maravilhosa. Bíblia, eu não tenho nem como pesquisar aqui, não me lembro onde está, mas em suma, ele diz o seguinte: assim como você imagina a tua alma, assim será. É Provérbios, não lembro o versículo. Assim como imagina. Assim como imagina, assim se torna. Então, se você começa... O que é imaginar? É você formar imagens. Né? As imagens geram pensamentos. Aí você tem uma imagem sobre determinado assunto. Igual o corona, né? Esse Covid-19. Ai, meu Deus, se isso chegar na minha família, se isso chegar na minha casa, se isso acontecer, aí você começa a formar uma imagem. Uma imagem de quê? De uma pessoa doente, entubada no hospital, prestes a morrer. Você não está preocupado porque isso vai vir na tua vida, você vai passar bem e vai tocar a vida e pronto, superou, saiu do outro lado. Não. Você está pensando em algo que esse troço quando chegar, ou se chegar perto de você, vai chegar, vai te matar, ou vai te deixar muito mal no hospital. Aí, essa é a imagem que o diabo quer. Por isso que ele fica batendo. Tá morrendo. Ele só quando fala pegou, isso. a pessoa morri. A pessoa já tá mal. A vibração dela tá lá embaixo. Ela começou a imaginar que aquilo vai fazer um grande mal para ela. Pronto, Lembra irmão. que nós falamos ontem? Que muito dessa doença, por que os cientistas não estão entendendo? Por que faz tão mal para uns, né? E não acontece nada com outros. Nós conversamos ontem com um irmão lá dos Estados Unidos, pegou o corona, teve uma febrezinha. Ele é da minha idade. Né? Fez a quarentena. Acabou, tá vivendo a vida já dele. Já tá trabalhando. Agora, outras pessoas, né, tipo assim, já estão com tanto medo, com tanto... Né, vibrando naquela energia. O que a gente vê aqui, as pessoas na televisão falando, ai meu Deus, e agora? Cuidado, gente, aquilo, irresponsabilidade, você vê no Facebook, olha esse monte de gente, que irresponsabilidade, a pessoa está ali filmando, né, para comunicar algo ruim. Então essa imagem vai gerando medo. É isso que o diabo quer. Agora, detalhe, presta atenção no que eu estou te falando. Medo é alimento do diabo. É isso aí. Você quer... Guarda isso. Você Frisa quer... de novo. Guarda isso. Medo, alimento do diabo. Guardou? A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. 1 João 4. Todo medo. Não é um, não. Todo. Como eu entendo isso? Entendendo que eu sou amado por Deus. Tem outro versículo que me vem na mente, eu também não lembro onde está escrito, que o amor o medo é sinal de que o amor não está aperfeiçoado. Alguma coisa assim nesse sentido. Eu vou procurar aqui, está em 1 João 4 aqui, quer ver? Pode continuar. O medo, irmãos, hoje eu estava conversando com meus filhos e assim o Espírito Santo traz, né, algo, né, lembra a gente. Tem um filme, não sei se você viu, It, né? É um filme que... It. Isso, fala né? É um palhaço e ele se alimenta do medo. Né? Então, quanto mais medo se sente dele, mais forte ele se torna. Né? A partir do momento que a criança perde o medo dele, enfrenta ele, ele perde força. Ele retrocede. E o diabo não é diferente. Né? Eu vejo na figura daquele filme o diabo. Ele se projeta uma imagem muito grande, uma imagem terrível, né, para te causar medo. Ele atua através da acusação, né? Culpa. Olha só, a culpa, ela vibra numa energia de 30 Hz. Nossa! 30 Hz. Você imagina o quanto que o corpo condenação. Tem que recuperar. Outro versículo que me vem à mente, Tiago 5,16, se não me engano. É só para eu não perder o versículo, né? Confessai, ali está falando sobre cura dos presbíteros e ungir e levar, né, uma palavra de cura. Tiago 5,16, vê se é. É isso aí.
Confesse as suas culpas. Tem algumas Isso aí, versões que vão falar pecado, fala né? Pecado, outro fala é culpa. O original é Confesse as culpa. suas culpas Uns aos outros para que sareis. Sejam curados, isso aí. Ou seja, tem muitas doenças que envolvem culpa, que envolvem condenação. Ou seja, a pessoa está tão condenada pelo diabo. Eu vou te contar uma história que aconteceu. Claro que eu não vou citar nomes. Em um dos eventos que nós fizemos, né, do Águas, Aqui, né, ó. uma irmã... Esse aqui, ó. Ezequiel Que 47. saudade. Rota para as águas Uma irmã profundas. veio, né, numa das palestras, né, eu acho que eu até falei sobre essa questão da culpa nessa palestra. E essa irmã veio nos procurar, que já estava há muitos anos em depressão, e uma das culpas que ela sentia, olha, irmãos, uma pessoa levada à depressão e doenças terríveis por causa da culpa. Na infância, ela tocou de forma indevida, né, num primo, não me lembro bem dos detalhes, ela tocou de forma indevida. Futuramente, esse parente se tornou homossexual. E ela começou a gerar uma culpa, o adversário também se aproveitou da situação, ela, criança, também, mas já adulto agora, ele, um homossexual, e ela alimentou uma culpa muito terrível contra, tipo assim, que aquilo estava acontecendo na vida do primo, do sobrinho, não lembro, acho que era primo, porque tinha a mesma idade, por conta dela ter tocado, né, indevidamente na criança. Então ela carregava uma culpa, ou seja, ele se tornou homossexual por minha culpa. Essa culpa se agravou. Por quê? Porque ele se suicidou. Ele não se aceitou como sexual, né? E ele, né, cometeu suicídio. Então o nível de culpa dela era terrível. E essa culpa levou ela a uma depressão e doenças terríveis, né? Inclusive ela desenvolveu um câncer. Então, irmão, muito da nossa doença, né, são psicossomáticas, são da nossa da condenação que o diabo, né, mantém ali uma vida inteira de culpa, de condenação, né, e tipo assim, aí entra a graça, porque a pessoa não entende, né, que Cristo, ele levou sobre si a sua condenação, levou Seus sobre pecados. si a sua culpa. Então aqui você vê que Tiago aqui, ele diz, claro, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Ou seja, aquela culpa gera uma doença, gera uma enfermidade. Ali não é confissão de pecado, irmão. Não é a confissão de pecado. A gente precisa entender, minha esposa está colocando isso. Confissão de pecado. Eu entendia, eu achava que aquilo ali era, se eu não confessar o meu pecado, né, não existe cura. Não existe cura, ou Deus não vai me perdoar, eu tenho que confessar, porque a Bíblia diz que eu tenho que confessar. Irmão, a Bíblia diz que Jesus não lembra mais. Deus diz, dos seus pecados eu faço questão de não lembrar mais. Né? Então nós precisamos entender isso, que se a gente chega diante de Deus falando, Senhor, me perdoe sobre isso, ele vai falar o quê? E isso é uma afronta contra Deus. Tá? Me perdoe quem estiver ouvindo e achar o contrário, mas eu concordo com você, você concorda comigo e a gente vai levando, né? Mas quando eu chego diante de Deus confessando um pecado para Deus, eu estou afrontando a Ele, porque o Filho dele levou todo o meu pecado, todo o seu pecado. Não é aquele que você cometeu até o dia que você aceitou Ele, não, é todo. A Bíblia não fala até o dia que eu aceitei a Cristo, a Bíblia fala todo. Aliás, você tem que ir diante de Deus sem medo, né? E confessar para Ele a culpa. Isso aí. Senhor, estou me sentindo culpado. Isso. Senhor, tira essa culpa, essa condenação, porque o Senhor levou. Isso não é coisa, isso não é sentimento, isso não é imagem. É isso aí. Não é? É do teu filho, porque o teu filho levou sobre si a minha culpa, a minha condenação. Né? Lá em Isaías fala, né, que o jejum que Deus quer, né, é que solte as ligaduras da impiedade. Né? Solte as ataduras do jugo. O que é a impiedade e o jugo? É o pecado. Solta as ataduras, solta as ligaduras. Lembra que eu contei da visão, né, que você teve, que ele tentava ir para a cura? Tu lembra? Que tinha
tipo uma borracha, né, uma ligadura que te impedia de ir. Você tentava alcançar aquela porta da cura, mas né, parece que tinha alguma coisa que te puxava para trás. Era lei. São as ligaduras, né? Culpa, a culpa, condenação. a condenação, né, do adversário para não te deixar alcançar. Porque ele te amedronta, né? ele te mantém preso, ele te mantém limitado, ou seja, ali. Encarcerado, né? Naquela situação. Inclusive, Deixa eu só ler aqui, irmãos, para a gente voltar, porque o tempo já disse para a gente parar. Meu Deus. Daqui a pouco vai cair. Vamos lá. 1 João 4,16, eu vou ler aqui 3 versículo 4, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, tá? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós. Talvez você encontre em algumas versões entre nós. O original da palavra diz em nós, né? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Qual é o dia do juízo? O dia que às vezes as coisas podem fugir ao controle, né? A gente achar que está fora do controle, mas não está. Tudo está no controle de Deus, porque neste mundo somos assim como Ele é. Aí não, pastor, aí o senhor está de brincadeira comigo. Eu vou ler João já para você, 17. 17, abre aí, amor. João 17, 22, para ela ler. 17, 22, 23. Aí diz, porque nesse mundo somos como Ele. Como quem? Como Jesus, meu filho. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Qual é o perfeito amor? Aquele que você sente por Deus? Você vai falar assim, pastor, eu às vezes nem amo tanto a Deus assim, eu falo que amo, mas eu amo muito mais outras coisas, né? Então você começa a entender o quê? No amor não há medo. Qual é o amor? O amor de Deus. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O que o medo supõe? Castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado nesse amor. Se você tem medo, você não acredita que Deus te ama. Porque não é o seu amor para com Deus, é o amor dele para com você. A Bíblia diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O que diz aí? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste. Não, é o 23, né? 23, é 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Peraí, vamos ler isso aqui no finalzinho, pausadamente, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Amaste como? Como também amaste a mim. Gente, deu para você entender o que Jesus falou? Pai, eu estou passando isso para eles. O Senhor me ama assim como o Senhor ama eles. Tá vendo por que você precisa de confiança que está aqui em João? Né? No dia do juízo tem que ter confiança. Por quê? Porque nesse mundo somos como Ele. Ou seja, somos amados da mesma forma que Cristo é amado. Não é foi. É amado. O Pai ama Cristo. A gente só vai entender o quanto Deus nos ama quando a gente entender o quanto o Pai ama Cristo. E isso não é fácil de entender, não. Na eternidade nós vamos dar uns passinhos aí, né? Vamos começar a dar uma caminhadinha para tentar entender um pouco mais, né? Sobre isso. Voltando a essa questão de Isaías, é Isaías 58, né? 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Né? O Espírito Santo uma vez ministrou no meu coração, né, exatamente essas ligaduras da impiedade aqui, né, essas ataduras da servidão, é a culpa e a condenação do diabo. Porque hoje o nosso maior desafio é vencer a culpa e a condenação. Né? E ele vai dizer
E essa... No 8, Segura então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a Falta glória... 23 segundos para cair ali E a glória do Instagram. Senhor será a tua retaguarda. Né? Então, aqui mostrando claramente o segredo da cura, né? Que é soltar as ligaduras da impiedade, soltar, né, as ataduras do jugo. Né? O Instagram lá já caiu, né? É. Irmãos, vamos terminar, que nós vamos terminar. Né, vamos nos cortar aqui. Amanhã a gente volta com esse assunto. Amanhã a gente volta com esse assunto, né? Sabendo de que guarda o teu coração, porque dele procede toda saída da tua vida. O que você tem que imaginar? Guarda o coração. Qual a imagem que você tem que criar no seu coração? De que você é amado, você é aceito pelo Pai, né? Você tem um Pai, você é filho amado, né? Eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal. Para dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. É a imagem que você tem que ter no coração, imagem de paz. Deus está em paz com você, não porque você é bom, não porque você faz sempre tudo certo, mas porque o Filho fez no seu lugar. É isso que é não negar o nome de Cristo. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados... Né? Diante de Deus temos paz, sendo justificados através do sacrifício, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, justificado por fé, né? Sendo, pois, justificados por fé, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então lança fora, né, a culpa, o medo, a condenação do diabo. Quando ele te condenar pelo seu passado, você diz para ele: o meu passado foi esquecido por Deus. O meu presente hoje está no domínio de Cristo. Não é? Nenhuma condenação há, né, sobre mim, nenhum mal há sobre mim, nenhum mal pode vir sobre mim, porque eu fui justificado. Eu, diante de Deus, eu sou perfeita. Não é por causa do que eu sou, mas por causa do que Cristo fez por mim. Não é? Isso é glorificar o nome do Filho. Não é? Isso é confiar de que Deus, né, o que ele diz na sua palavra, dos seus pecados eu não me lembrarei. E ele continua dizendo, não é? Mesmo que você for infiel na aliança, eu serei fiel. A Bíblia diz em Miqueias 7, a palavra de Deus diz que Deus tem prazer em mostrar o seu amor. Versículo 19, terás compaixão de nós, pisarás todas as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Deus não se lembra do teu pecado, meu irmão? Não deixe o diabo te acusar disso. Por quê? A partir do momento que você solta, como diz a minha esposa, aquilo que está te prendendo, você começa a caminhar. Solta as ligaduras, irmão. A imagem começa a ficar diferente. Você começa a observar que tem coisa que está acontecendo na tua vida, não foi por causa do passado, não. Esquece isso. Segue para frente. É Deus no controle, é Deus na vitória. Amém? Amém. Amanhã a gente continua. Esse assunto é maravilhoso demais. E é muito gostoso poder falar dessa graça com vocês. Tá, meus queridos? Deus abençoe muito a tua vida. Eu vou pedir a minha esposa, ela vai estar orando. Eu vou estar estendendo a minha mão aqui. Se tiver alguém aqui que precisa de uma cura, você agora é o profeta. Porque você vai abrir uma boca não como uma pessoa querendo bem. Você vai abrir a boca como filho. Filho, co-herdeiro, herdeiro com Cristo, de uma herança. Você vai abrir a boca não é porque você merece, é porque Cristo merece. E você está em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Deus está, né? Jesus está diante do Pai agora, ele não está lá te apresentando. Ah, aqui, Pai, esse aqui é meu filhinho, não. Ele está lá se apresentando. Eu estou aqui, ó. É isso que Jesus está. Ele não está apresentando as suas maldades, nem os seus erros, não. Ele está lá se apresentando, dizendo assim, ele merece, porque eu fiz o sacrifício por ele. Você já pensou bem? E o que o Pai faz? Você tem razão. Ele merece, porque você fez o sacrifício por ele. Oh, aleluia! Guarda isso no teu coração, filho do Altíssimo, porque isso te fará prosperar nessa terra.
e ser feliz e ser abençoado para a glória de Deus. Ore, meu amor. A gente não para de falar. Vou estender a minha mão aqui. Coloque a mão sobre a tua enfermidade, que não é tua, mas se não tem, ore por alguém. Concorde agora. Eu concordo com aquele que vai estar orando por alguém. Paizinho amado, Paizinho querido, Senhor, neste momento, Senhor, os teus filhos que estão ouvindo, os que vão ouvir, Senhor, eu creio, essa live, essa oração. Senhor, neste momento, que toda ligadura da impiedade, toda atadura do jugo, toda acusação do diabo, toda condenação do diabo, toda imposição da religião, todo, Senhor, ter que fazer, Senhor, caia por terra na vida dos teus filhos, porque tudo está consumado. Jesus, ele já consumou todas as coisas. O teu filho, Senhor, fez todo o sacrifício para aplacar a tua ira. A ira que era para vir sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos foi sobre Cristo. Ele Aleluia. Levou a tua ira. Por isso, Senhor, solte agora, Senhor, as ataduras e as ligaduras da impiedade, Senhor, que impedem ainda os teus filhos, Senhor, de obter a cura. Porque a tua palavra nos diz que quando nós confessamos a nossa culpa, a culpa, Senhor, pelo pecado, não o pecado, porque o pecado o teu filho já levou, mas quando nós confessamos que ainda nos sentimos condenados, Senhor, quando nós lançamos isso, Senhor, diante de ti, porque todo pecado o Senhor Jesus já levou sobre si. Por isso, Deus, que haja cura agora, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, quando tu, Senhor, tu andou na terra, Senhor, tu curaste justamente aqueles que se achavam indignos. Aqueles que eram leprosos porque provavelmente tinham pecado para isso, aqueles que estavam cegos porque provavelmente tinham pecados para isso, eles tinham a mentalidade que não mereciam, estavam pagando pelos seus pecados, mas o teu filho foi justamente lá onde estavam eles, Pai. Os leprosos, Senhor, os enfermos, os cegos, Senhor, os que tinham fluxo de sangue, não podiam estar no meio da congregação, porque tinham culpa e condenação. E tu foi lá, Senhor, e curou cada um deles. Sim, em Deus. Nome, Senhor, dessa cura, em nome, Senhor, deste poder, é o mesmo poder, Senhor, que o teu filho usou naquela época, está sobre a minha vida, está sobre a vida do teu filho que está ouvindo, da tua filha que está ouvindo. Em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo habita cada um deles. Por isso agora eu digo enfermidade, sai em nome de Jesus. Você não pode permanecer no corpo dessa filha e desse filho, porque Jesus já levou essa enfermidade. Sim. E em nome de Jesus nós damos uma ordem a essa enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ela pregou na oração de novo aqui. Deus abençoe a tua vida, tá bom? A sua casa, sua família, seus negócios, o seu amanhã, você que vai trabalhar, você que não vai, Deus abençoe a tua vida. Amanhã nós estaremos de volta às 10 horas. Vamos fazer uma chamadazinha durante o dia, né? A gente dá uma palavrinha aqui, mas às 10 horas amanhã, tá bom? Hoje começou um pouquinho atrasado, mas amanhã às 10 horas nós estaremos aqui, tá? Um beijão no coração, que Deus abençoe você e sua família, tá? Fica com Deus.